Um escândalo na ginástica artística. Um técnico que chegou a trabalhar com a seleção brasileira está sendo acusado de abuso sexual. Os episódios de assédio teriam ocorrido durante treinos, testes físicos e viagens. As vítimas eram meninos menores de idade. Em 4 meses de investigação, a repórter Joana de Assis ouviu dezenas de pessoas. Ginastas, ex-ginastas, dirigentes, vítimas e parentes. O caso está sendo investigado pela polícia. Sonhos que foram destruídos. Hoje em dia eu tenho ranço de ginástica, eu não consigo assistir, eu tenho raiva. O motivo de tanta raiva vem do passado. São lembranças de uma infância, de uma adolescência marcadas pelo sofrimento. Além de cometer abusos de assédio moral, ele também praticou abusos sexuais contra mim. Ele pedia pra mim ejacular na frente dele, me masturbar na frente dele. Estes ex-ginastas, que preferem não se identificar, acusam o treinador Fernando de Carvalho Lopes de abuso sexual. Fernando fez a carreira toda dele aqui em São Bernardo do Campo, sempre trabalhando com atletas da base. Primeiro no vôlei, depois na ginástica artística. Ele trabalha nesse clube de campo há mais de 20 anos, sempre muito respeitado, prestigiado por ter um talento único, que é reconhecer promessas do esporte ainda muito jovens. No Clube MESC, Fernando, que só treinava meninos, formou grandes ginastas, muitos chegaram à seleção, como Patrick Barbosa, campeão pan-americano por equipes em 2011. Foi o Fernando, meu primeiro técnico, o MESC foi meu primeiro clube, onde eu comecei a ginástica. Ao Fantástico, Patrick contou que, quando era criança, também foi molestado por Fernando de Carvalho Lopes. Qual é a tua pior lembrança dessa época? Essa pressão psicológica num moleque de 10 anos, 11 anos. Banho junto, espiar. Já acordei com ele não sei quantas vezes com a mão dentro da minha calça. Eu já calculei. Patrick gravou essa entrevista via internet na quarta-feira passada. Foi o último depoimento de atleta gravado pela nossa reportagem em uma investigação jornalística que durou 4 meses. Em janeiro deste ano, Larry Nassar, ex-médico da seleção de ginástica artística dos Estados Unidos, foi a julgamento pela 3ª vez. Mais de 260 mulheres acusaram Nassar de abuso sexual. E, ao todo, o ex-médico foi condenado a 360 anos de cadeia. O caso americano abriu caminho para a apuração que resultou nessa reportagem especial do Fantástico. Confederação Brasileira de... Uma notícia divulgada em julho de 2016 chamou a atenção. Faltando um mês para começar a Olimpíada do Rio, um dos técnicos da seleção brasileira masculina foi afastado do cargo por causa de uma acusação de abuso sexual. O nome dele, Fernando de Carvalho Lopes. Ele nunca mais voltou para a seleção. Sobre o abuso, pouco se sabia, apenas que a vítima era menor de idade. E o desafio era encontrá-la. Começamos uma busca por atletas e ex-atletas treinados por Fernando. Foram centenas de ligações. Tudo indicava que Fernando tinha feito mais de uma vítima. Durante os 4 meses, esta lousa foi usada para organizar a apuração. É um trabalho de muita paciência e é bem pesado. Os que estão rosa são os que não querem falar. Aos poucos, a lousa foi sendo preenchida. Descobrimos quem era a vítima número 1, ou seja, a primeira a denunciar o abuso à polícia e que causou o afastamento do treinador da seleção. Era um menino que treinava no MESC desde os 9 anos. E em 2016, aos 13, resolveu contar tudo à família. Os pais dele aceitaram dar essa entrevista. Disseram que Fernando tocava nos órgãos sexuais das crianças. A manipulação, só usando as mãos. Os meninos fazendo exercícios na barra, em algum outro aparelho, ele apalpava. Toda hora era a mão nas nádegas do menino, segurando e segurando mesmo. O filho desistiu da ginástica. O moleque é mega talentoso, tinha futuro. Só que cortou, né? Cortou o sonho. Na mesma época, um outro menino de 12 anos também prestou depoimento à polícia. Ao Fantástico, a mãe dessa segunda vítima contou que Fernando pedia para olhar os órgãos sexuais das crianças durante os testes físicos. Ele alegava que precisava ver o tamanho do órgão para ver que tipo de treino ele poderia passar. O filho nunca tinha contado para a mãe o que estava acontecendo. Só falava que não queria mais treinar
que Fernando era bravo. Meu filho, vamos fazer uma oração pro Fernando, ele vai mudar. Vai chorar, vai fazer uma oração, pedir a Deus que desse tudo certo. Ele faz ginástica não mais, né? Não, nenhum esporte. Ainda em 2016, pelo menos 5 adultos que foram treinados por Fernando na infância e na adolescência também denunciaram os abusos à polícia e ao Ministério Público. Este ano, mais 2 registraram queixas. Gravamos entrevista com 5 deles, que se dizem vítimas do treinador na juventude. A partir do momento que eu vi, de fato, que foi alguém denunciar, pareceu que foi meio que um estalo, tipo, cara, por que a gente não fez isso antes, sabe? Os relatos dos abusos são muito parecidos. Segundo eles, os assédios aconteciam em vários lugares, como a sauna e o banheiro do clube. O Fernando mandava a gente tomar banho no horário que ele podia entrar no banheiro. Ele ficava olhando para nossas partes íntimas, aí ele ficava pedindo para tocar no nosso pênis. E eu comprei uma cortina pra gente colocar no banheiro, e a cortina sumiu no dia seguinte, aí eu comprei uma outra cortina, ela também sumiu no dia seguinte. Quando a gente recebia o uniforme novo, ele passava a mão perto e encostava nas partes íntimas, com a desculpa de que estava vendo se o elástico não estava pressionando, porque tinha que ficar folgado. Esses ginastas, que treinaram com Fernando há mais de 10 anos, confirmaram a versão das crianças que denunciaram os abusos em 2016. Dizem que Fernando realmente olhava os órgãos sexuais dos meninos com a justificativa de que se tratava de um teste físico. Algumas coisas eram marcantes para mim, que era pedir para saber se estava nascendo pelo pubiano ou como que estava o desenvolvimento do órgão. E ficava perguntando se a gente já se masturbava, pedia para ficar fazendo na frente dele. Precisava ver as coisas para poder montar um treino pra gente, entendeu? Marcelo Araújo é treinador de ginástica nos Estados Unidos. Você não precisa olhar ele nu para saber se o corpo dele está mudando, se eu preciso mudar o treino. Você pode ouvir a voz dele, tem pelos no braço, tem bigode, entendeu? A ginástica é um esporte complexo tecnicamente. Por isso, até por uma questão de segurança, a participação do treinador é fundamental para que a criança aprenda a fazer o exercício corretamente. É um momento de confiança e é exatamente nesta situação que Fernando teria cometido incontáveis abusos. Durante os nossos treinamentos, muito frequentemente ele tocava nas nossas partes íntimas. Ele justificava dizendo que era assim que ele tinha que ajudar, que assim ele dava mais segurança. O ex-atleta do MESC, Ronald César, diz que quando tinha 15 anos, também foi abusado por Fernando durante os treinamentos. Hoje, Ronald tem 21. Começou a me incomodar tanto que eu falei, não, eu não quero que você corrija assim. Você não vai ficar mais tocando em mim, que eu não quero que você faça isso. A ginástica é um esporte que você tem rotações, sabe? Às vezes você vai ajudar a criança, ela tá girando no alto. Agora, apertar o seu bumbum é uma coisa que você não precisa tocar. Na área genital, não, você não precisa tocar, de jeito nenhum. Segundo os ginastas, os abusos também se repetiam fora do ginásio. Uma vez, voltando de competição, eu dormi na van, quando acordei ele tava, tocando em mim. Aí eu olhei pra ele, já briguei com ele e fui pro outro banco de trás. Eles dizem que, às vezes, por causa de enchente ou congestionamento, não conseguiam voltar para casa e tinham como única opção dormir na casa de Fernando. O Fernando começou a fazer carinho, né? E começou a acariciar o meu pênis enquanto eu dormia. Durante a apuração dessa reportagem, várias pessoas mencionaram o nome do ginasta Patrick Barbosa como um dos principais alvos dos abusos de Fernando. Ele ficou dos 6 aos 13 anos de idade no Clube MESC e aceitou contar tudo agora. Fez as mesmas acusações dos outros atletas sobre o assédio no banheiro, nos testes físicos, nos treinamentos e fora do ginásio. Sempre perguntava como é que estava nosso desenvolvimento, porque eu tinha 10 anos e 11 anos e ele precisava acompanhar nosso crescimento para poder mudar o treino e ele pedia para mostrar o pênis. Ele contou sobre uma competição nos Estados Unidos, quando tinha 12 anos. Ele me mandou, eu fui pra banheiro, falou, toma um banho de banheira para relaxar. Ok, tomei o banho. De repente ele entra no banho. Ele entra na banheira e... Ele entrou na banheira com você? Sim, como se fosse 2 crianças para brincar ali, queria entrar.
Patrick disse que não suportava mais os abusos e, por isso, saiu do Clube MESC. Hoje, ele treina nos Estados Unidos. Eu sempre tentei proteger a minha família de saber o quanto ele tentava se aproximar, encostar. Eu nunca vou querer decepcionar eles e nem preocupar eles por nada. Fernando de Carvalho Lopes foi técnico de ginastas famosos. Foi a minha primeira geração e acabei tendo a primeira turminha de meninos que teve o Sérgio Sasaki e o Patrick. Os dois da seleção começaram comigo ali com 6 anos. Também treinou Diego Hipólito, um dos principais nomes da ginástica brasileira, bicampeão mundial, entre 2014 e 2016, quando foi afastado da seleção. Diego disse que achava que as denúncias contra Fernando não passavam de boatos. Você achava que era fofoca? Exatamente. Exatamente. A minha sensação é que era fofoca. Hoje em dia eu não acredito que não seja real. Depois de tudo, muitas coisas, muita gente começou a ter coragem de falar. Por que será que falta essa coragem de falar, de contar sobre o que está acontecendo? Este psiquiatra especialista em transtornos da sexualidade explica que esse comportamento tem nome: síndrome do silêncio. O medo de falar, o medo de ser taxado, o rotulado de uma coisa ou de outra. Medo, né, de relacionamentos com adultos. E propriamente depressão e transtornos alimentares são observados amplamente, né, nessa população. O Clube MESC é particular, mas recebe verba da Prefeitura de São Bernardo do Campo para incentivar o esporte. Você chegou a ter alguma desconfiança de alguma atitude ou conduta errada do Fernando durante esse tempo que você conviveu com ele? Não. Mas a supervisora da Prefeitura diz que ouviu os meninos fazendo brincadeiras sobre o assunto. Eles brincavam, falavam que era pedófilo, que não sei o quê, mas eu nunca dei atenção para isso, porque eles brincavam, e eles mesmos falavam rindo. Este atleta, ouvido pelo Fantástico, contou que avisou a psicóloga do MESC, Thaís Copini, sobre os abusos, mas que não dava resultado. Você já ficava, ela tá aqui pra me ajudar ou pra ajudar ele? Porque ela sempre livrava ele do que ele fazia. Procurada pelo Fantástico, a psicóloga Thaís Copini diz que nunca chegou até ela denúncias de abuso ou assédio sexual. O MESC falou que não vai se manifestar sobre as acusações contra Fernando, que não recebeu qualquer reclamação de pais de alunos quanto ao comportamento do treinador e que hoje ele exerce função administrativa no clube. Por causa dos abusos, alguns atletas contam que saíram do Clube MESC em 2005 e foram para outro, em São Caetano do Sul. Lá, na época, um dos treinadores era Marcos Gotto, que hoje é treinador do campeão olímpico Arthur Zanetti e também coordenador técnico da Seleção Brasileira de Ginástica. Os atletas contam que Gotto fazia piada se referindo aos assédios de Fernando. Ele sabia de tudo. Todo mundo que foi treinar com ele falou pra ele e ele, zoava as pessoas, mas ele nunca tomou uma posição. O Marcos Gotto no ginásio, ele zoava a gente, falava assim, consegue fazer barra aqui, vou te levar pra sala pra ver se você consegue. Eu ficava constrangido, né, de ouvir isso, saber que eu passei por isso e continuar sofrendo piada na frente de todo mundo era doloroso. O Marcos chacotava bastante. Por que, ao invés de fazer piada, ele não fez alguma coisa pra ajudar? Marcos Gotto não quis se manifestar. Procuramos o Comitê Olímpico do Brasil e a Confederação Brasileira de Ginástica. A gente jamais teve notícia de fatos relacionados com como esses que vocês tiveram. Até porque, se tivéssemos tido, teríamos encaminhado às autoridades competentes, mesmo que não estivesse sob nossa jurisdição. É um caso que o Comitê Olímpico do Brasil não tolera, não aceita nenhum caso de abuso ou de discriminação. E a gente entende que é um problema da sociedade como um todo. E aí a gente tem que encaminhar para os órgãos públicos, policiais, que tomem as providências caso recebamos esse tipo de denúncia. Ao todo, o Fantástico conversou com cerca de 80 pessoas, entre ginastas, parentes e dirigentes do esporte. Nem todo mundo gravou, mas o resultado é esse. 40 atletas e ex-atletas afirmaram que foram vítimas de abusos sexuais praticados pelo treinador Fernando de Carvalho Lopes. Por telefone, ele negou as acusações. Eu nunca fui um técnico legal. Eu fui um técnico sempre muito rigoroso, às vezes até demais. E eu acho que, por outro lado, eu tive um problema de ser um cara que muitas vezes misturei. De achar que eu era mais do que técnico. Eu achei que eu podia ser um amigo, que eu podia ser um pai, que eu podia ser qualquer outra coisa.
Então isso talvez tenha dado uma margem de interpretação errada para cada um deles. Mas a ponto desse tipo de acusação, eu não tenho o que falar. Eu acho que eles vão ter que provar. Eu sei que eu tenho a minha consciência limpa no que diz respeito, que eu nunca estuprei ninguém, que eu nunca molestei ninguém, no intuito como está sendo colocado, entendeu? Também procuramos o advogado de Fernando, que preferiu não gravar entrevista. Disse por mensagem que o caso está em andamento e que o Ministério Público pediu que uma dezena de pessoas preste depoimento. A polícia não sabe dizer quando a investigação, que já se estende por 2 anos, será concluída. Outras vítimas devem prestar depoimento nos próximos dias. Eu estou engasgado a vida inteira com essa situação. Hoje eu vejo a magnitude e talvez seja muito maior ainda do que a gente pensa. Eu não quero que mais isso aconteça em nenhum esporte ou em nenhum lugar.